Irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós celebramos uma pessoa simplesmente fantástica. Celebramos a memória de Santa Clara de Assis. Nascida em Assis no ano de 1194, Clara, filha de pais muito ricos, conta a história que Clara vivia em um castelo. Possivelmente, seguramente, entre as famílias mais ricas de Assis. Clara tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Mesmo em meio à abundância dos bens materiais, Clara ficou sabendo da vida de São Francisco. Clara ficou sabendo do exemplo daquele outro jovem, que também era rico, que também tinha muitos bens e havia deixado tudo para seguir Jesus. Clara não podia fazer o mesmo porque ela era ainda de menor, ela não tinha idade. Porém, quando Clara completou 18 anos de idade, ela tomou a firme decisão: eu vou ter com Francisco. Desceu para a planície, para a parte de baixo da cidade, encontrou-se com Francisco, e poucos dias depois professou os votos e cortou o cabelo. Parecia outra pessoa, totalmente livre. Quando um dos tios de Clara, a pedido dos pais, foi buscar aquela jovem, praticamente à força, para levá-la para casa, ela disse: eu não me pertenço mais, veja os meus cabelos. E mostrou que ela já estava com o cabelo curto. Os pais se assustaram e deixaram ela fazer aquilo que era a vontade dela. Porém, os pais não esperavam que Catarina, a irmã mais jovem, a irmã mais nova de Clara, que tinha apenas 15 anos, também tomou a mesma decisão. Catarina deixou o castelo e também foi seguir a irmã, foi seguir Clara. A história continua, e depois que a mãe de Clara ficou viúva, muitos anos depois, a mãe também foi para o convento, a mãe também foi ser religiosa. Clara, na sua simplicidade, na sua firme decisão de seguir Jesus, acabou sendo um instrumento de Deus para a realização de muitos milagres. Existem 3 que chamam muito a minha atenção. O primeiro milagre nós podemos chamar o milagre dos pães. Conta a história que a irmã cozinheira do convento disse para a irmã Clara, que era mestra, que era superiora da casa, que não havia comida para as irmãs. Então Clara perguntou: o que nós temos? E a irmã cozinheira disse: nós temos um pão. Mas nós somos quantas? Nós somos aproximadamente 50. Então a irmã Clara disse: se nós somos 50, pegue esse pão e corte em 50 pequenos pedaços. A irmã não entendeu, a irmã achou meio estranho, mas obedeceu. Conta a história que quando ela obedeceu e cortou aqueles pães em 50 pequenos pedaços, houve uma grande multiplicação, e aqueles pães foram suficientes para alimentar todas as irmãs, e naquele convento nunca houve fome. Conta a história que certa vez Assis foi invadida pelos muçulmanos, e aquilo era uma grande preocupação, era um grande susto, criou um pavor na sociedade. Então a irmã Clara, de uma forma muito espontânea, com fé, ela pegou o ostensório, e com o ostensório na entrada do convento, ela focou e colocou o ostensório na direção daqueles invasores, daqueles homens cruéis. E conta a história que eles desapareceram e deixaram Assis. Foi o segundo, talvez, na verdade, muitos milagres, mas esse é o segundo milagre que chama muito a minha atenção. Tem outro milagre, talvez seja o mais conhecido, aquele que levou Santa Clara a ser conhecida como a padroeira da televisão. Conta a história que no ano de 1253, portanto Santa Clara tinha aproximadamente 59 anos, um ano antes dela falecer, ela já estava enferma, estava acamada, e ela queria muito participar da missa. Haveria uma missa solene na cidade, e ela não podia ir na missa devido à sua enfermidade. Na cama, rezando, com o coração na Santa Missa,
ardendo de desejo de participar daquela Eucaristia. Conta a história que ela viu na parede do quarto como se fosse uma televisão, e na parede do quarto ela podia ver todas as partes, tudo aquilo que estava acontecendo na Santa Missa, aquilo que estava acontecendo na igreja. É como se ela estivesse vendo com um reto projetor. Tudo o que acontecia na igreja ela podia olhar e ela podia perceber através do seu quarto. E com a sua enfermidade, mesmo com a enfermidade, ela não deixou de participar da missa. Essa é a história dos santos. Existem pessoas que vão dizer assim: padre, isso é coisa da Idade Média, isso é coisa do passado, isso é folclore, isso é exagero. Outro franciscano, e aqui eu como padre digo com muita emoção e com muita alegria, outro franciscano, um dia se alguém pedir, se alguém desejar, pode pedir, peçam para ver o meu aparelho de celular. No meu aparelho de celular, quando eu encosto o dedo, já aparece uma imagem dele, Padre Pio. Padre Pio, outro franciscano, mostra a cada um de nós que os milagres que aconteceram com os santos, que os milagres que aconteceram na Idade Média, pode acontecer também hoje. Da mesma forma que aconteceu com Francisco, que vivia com Clara. Francisco não era padre, Francisco era leigo. Irmão Francisco, um leigo simples, pobre, com os votos religiosos. Conta a história que São Francisco ele tinha os estigmas de Jesus. E quando nós olhamos para Padre Pio, exatamente como Francisco, e aqui entra algo lindíssimo, nos mesmos locais que Jesus foi crucificado, nos mesmos locais que Jesus foi traspassado, existem as chagas de Padre Pio. Eu desejo que todos nós um dia na nossa vida tenhamos a oportunidade de, quem tiver a oportunidade de visitar Clara, de visitar Francisco, mas de visitar também Padre Pio, será uma grande alegria para aqueles que puderem fazer isso. E relacionando Santa Clara com Padre Pio, para dizer que os milagres podem acontecer hoje, aproximadamente 2 anos atrás, com algumas pessoas aqui de Macau, muitas do Brasil, com a graça de Deus, eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez a San Giovanni Rotondo, Pietrentina, os locais onde Padre Pio viveu. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, onde Padre Pio viveu, a maioria das pessoas não se dão conta disso. Quando as pessoas vão visitar Padre Pio, muitos ficam assustados, porque querem ver o corpo de Padre Pio. A igreja diz que o corpo de Padre Pio está incorrupto. Padre Pio faleceu no ano de 1968, então veja, mais de 50 anos atrás, o corpo de Padre Pio está incorrupto. Quando nós visitamos Padre Pio, nós estamos em um velório. Existe um corpo, existem pessoas que passam próximas desse corpo, fazem a sua oração. Claro, não é adoração, fazem a sua veneração, fazem a sua oração. Mas eu, como sacerdote, o que me chamou a atenção em Padre Pio? E eu termino relacionando com Santa Clara. O que me chamou a atenção em Padre Pio? Eu penso que pelo menos 3 coisas. Primeiro, o que nós vemos em Padre Pio? Um padre de hábito. Um padre de hábito. O que o demônio quer fazer? O demônio quer fazer os padres tirarem roupa de padre. Tem padre que parece cowboy, tem padre que parece lutador de jiu-jitsu, tem padre que parece ator de televisão. Padre tem que parecer com padre. Padre tem que parecer com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Padre Pio, nós vemos um homem que parece que está com um saco vestido nele. É um homem que está vestido como um monge, que parece padre, que mostra toda a sua simplicidade. Padre com jeito e com cara de padre. Quando nós olhamos para Padre Pio, nós percebemos o rosário. Os franciscanos têm essa tendência, esse valor que é belíssimo. Padre Pio traz o rosário do lado dele.
um homem que reza. E aqui eu digo isso, eu não estou criticando padres, eu estou falando isso para mim mesmo, de certa forma também para o nosso seminarista, para o Adriano. Um padre que não reza, ele não aguenta. E aqui até para os leigos que são casados, uma pessoa que não reza, ela não aguenta. Uma pessoa que não reza, ela perde o sentido, ela perde a razão de fazer as coisas para Deus. E aqui serve muito para quem trabalha na igreja, para quem é de pastoral, para aqueles que estão mais à frente. Padre Pio era um homem de oração. E aqui tem outro sinal belíssimo em Padre Pio. Quando nós entramos na igreja onde Padre Pio rezou a maior parte da sua vida, nós percebemos o confessionário. Um padre que ficava, em média, 12 horas por dia atendendo confissão. E veja, Padre Pio não ficava passando a mão na cabeça de ninguém, não. Eu penso que se o Padre Pio vivesse hoje, talvez ele seria preso, talvez ele seria mal compreendido. Muitas vezes as pessoas vieram confessar, Padre Pio deu tapa na cara, vai embora, seu sem vergonha. Porque estava mentindo. Padre Pio, ele tinha o dom da ciência, ele conhecia o coração da pessoa, e depois a pessoa se sentia tão humilhada, tão envergonhada de não ter recebido a absolvição, de ter levado até um tapa do padre, fazia um profundo exame de consciência, voltava e mudava de vida. Hoje nós gostamos das pessoas que falam aquilo que nós gostamos de ouvir, aquelas que passam a mão na cabeça, aquelas que são segundo os nossos critérios de valores e de bondade. Padre Pio, um homem sereno, forte e santo. Existe uma característica, e o padre encerra a reflexão dizendo isso, existe uma característica muito próxima de Padre Pio e de Santa Clara de Assis. E também, naturalmente, de São Francisco. Pessoas simples. É possível ter dinheiro e ser simples. É possível ser leigo, estar no mundo, trabalhar e ser simples. Nós precisamos lembrar a nós mesmos. Nós viemos do pó e voltaremos para o pó. Que Deus nos ajude, segundo a santidade dos santos, segundo a vida exemplar dos santos, a olharmos para eles e dizermos como Santo Inácio de Loyola disse um dia, como Santa Catarina, como Santa Teresa d'Ávila disse um dia: se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Eu quero ser santo.